Outubro de 1962. Há 60 anos, o Papa João XXIII, hoje São João XXIII, dava início a um acontecimento eclesial que iria mudar o rosto da Igreja, o Concílio Vaticano II. Ecuménico, porque universal, reunindo bispos de todos os continentes para discutir as mudanças históricas na Igreja e na sua relação com a sociedade. São João XXIII abriu caminho para a doutrina da misericórdia, do diálogo, da unidade e da paz contra os profetas da desgraça do seu tempo, uma herança que persiste até hoje. Quator concilium veluti dies in ecclesia oritur splendidissima luce refugiens, tantum aurora est, et iam primi orientis solis radi, cam suaviter animos afficiunt nostris. Omnia hic sanctitatem spirant, laetitiam excitant. Contemplamur enim stellas claritate sua maestate uius templi ad augere, quid est Ioanni Apostolo, vos estis, et per vos quasi aurea lucere candelabra, circa principis apostolorum sepulcrum, que sancti ecclesiae vobis concredite. Sessenta anos depois, o Papa Francisco quis assinalar simbolicamente os momentos marcantes da abertura do Concílio Vaticano II na Basílica de São Pedro. A celebração foi antecedida pela leitura de trechos do discurso de São João XXIII no início do concílio, bem como das 4 constituições conciliares: Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Gaudium et Spes. Iniciado em 1962 e concluído em 1965, já no pontificado de São Paulo VI, o Concílio Vaticano II contou na sua abertura com mais de 3.000 participantes, convidados por São João XXIII a usar mais o remédio da misericórdia do que o da severidade. Mi ami? Il Concilio Vaticano II è stata una grande risposta a questa domanda. È per ravvivare il suo amore che la Chiesa, per la prima volta nella storia, ha dedicato un concilio a interrogarsi su se stessa, a riflettere sulla propria natura e sulla propria missione. E si è riscoperta mistero di grazia generato dall'amore. Si è riscoperta popolo di Dio, corpo di Cristo, tempio vivo dello Spirito Santo. O Concílio Vaticano II foi um concílio quase único na história da Igreja, porque normalmente os concílios eram convocados em momentos de tensão ou de quase ruptura doutrinal para tentar encontrar uma plataforma de entendimento entre as partes. Neste Concílio Vaticano II foi diferente, foi um apelo de João XXIII para que a Igreja olhasse para um mundo que saía de uma grande guerra e que se reconstituía com independências de países que tinham sido colónias de países da Europa. Portanto, tudo estava a mudar, não é? E ele sentia que era preciso abrir as janelas da Igreja para fazer um adjornamento, como se dizia, deixar entrar o ar fresco para respondermos a esse mundo novo que surgia. O percurso pós-conciliar não foi isento de dificuldades e tensões. Ainda hoje o Vaticano II representa um ponto de debate e até discórdia, sendo visto com desconfiança ou com um processo inacabado, segundo as várias sensibilidades. Para o Papa, chegou o momento de enterrar as discussões do passado e assumir o concílio como referência de unidade. Quante volte dopo il concilio i cristiani si sono dati da fare per scegliere una parte nella Chiesa, senza accorgersi di lacerare il cuore della loro madre.
Quante volte si è preferito essere tifosi del proprio gruppo anziché servi di tutti, progressisti e conservatori piuttosto che fratelli e sorelle di destra o di sinistra, più che di Gesù. Ergersi a custodi della verità o a solisti della novità, anziché riconoscere figli umili e grati della Santa Madre Chiesa. Tutti siamo figli di Dio. Tutti fratelli nella Chiesa, tutti Chiesa, tutti. Sempre c'è la tentazione di partire dal io piuttosto che da Dio, di mettere le nostre agende prima del Vangelo, di lasciarsi trasportare dal vento della mondanità per inseguire le mode del tempo o di rigettare il tempo che la provvidenza ci dona per volgerci indietro. Stiamo però attenti. Sia il progressismo che si accoda al mondo, sia il tradizionalismo o l'indietrismo che rimpiange un mondo passato, non sono prove d'amore, ma di infedeltà. Falar de concílio, hoje, é falar do Vaticano II. Um percurso iniciado há mais de meio século que continua vivo nas opções e nas preocupações de muitos responsáveis católicos, inspirando prioridades na forma de viver a Igreja hoje. Eu vivi o Concílio Vaticano II de criança. Quando começou eu tinha 8 anos e ouvia falar disto, Concílio, o novo Papa, o Papa João XXIII, e foi uma das primeiras recordações que tenho. E fui vivendo desde os aspectos mais sensíveis que chegavam até gente da minha idade, que foi, antes de mais, a missa começar a ser celebrada em português. Tínhamos os textos, estavam habituados ao latim, e ver uma igreja que a gente começava a entender, a começar a entender a palavra de Deus. E isto, sem dúvida, constitui um dos pontos da percepção imediata para o povo de Deus de uma igreja que se faz ouvir e que faz ouvir, e este é o Pentecostes, que faz ouvir em todas as línguas as maravilhas de Deus. Quanto attuale concilio ci aiuta a respingere la tentazione di chiuderci nei recinti delle nostre comodità e convinzioni per imitare lo stile di Dio che ci ha descritto oggi il profeta Ezechiele, andare in cerca della pecora perduta e ricondurre all'ovile quella smarrita, fasciare quella ferita e curare quella malata. Pasci. La Chiesa non ha celebrato il Concilio per ammirarsi, ma per donarsi. Infatti la nostra Santa Madre gerarchica, scaturita dal cuore della Trinità, esiste per amare. E un popolo sacerdotale non deve risaltare agli occhi del mondo, ma servire il mondo. Das muitas ideias que marcaram o Concílio Ecuménico Vaticano II, é possível destacar a importância dada ao povo de Deus, categoria central nos textos conciliares, onde aparece quase 200 vezes, sublinhando a necessidade de uma participação alargada a todos os batizados. O ser da Igreja, como não simplesmente como era costume tratar-se a Igreja a partir da hierarquia, mas uma Igreja a partir do povo, da noção de povo de Deus, povo dos batizados. Todos os batizados é que são aqueles que constituem a Igreja. Isto veio a dar uma tomada de consciência nova dos cristãos, que não era totalmente nova. Isto estava, não quer dizer que a outra igreja era uma igreja falsa ou não. Não, é que os tempos estavam a mudar. E este tentar ir às raízes, a começar pela palavra de Deus, tem consequências muito grandes para a igreja. E a igreja foi-se constituindo esta igreja que nós somos hoje. Uma igreja com dignidade fundamental de todos os batizados e com as funções que se exercem cada um dentro dos carismas e ministérios que recebe.
Fratelli e sorelle, verifichiamo se la nostra vita nelle nostre famiglie, nei luoghi dove lavoriamo e che ogni giorno frequentiamo, siamo capaci di camminare insieme agli altri, siamo capaci di ascoltare, di superare la tentazione di barricarci nella nostra autoreferenzialità e di pensare solo ai nostri bisogni. Ma camminare insieme, cioè essere sinodali, è anche la vocazione della Chiesa. O Vaticano II iniciou, do ponto de vista teológico, uma nova forma de estar e de entrar em diálogo com o mundo contemporâneo. Um caminho feito ao longo de 60 anos e que é assumido pelo atual Papa como um objetivo para todos. Hoje, com o Papa Francisco, e já antes, quando se falava de nova evangelização, tinha-se este ponto de passar de uma igreja que não é mais cristandade, mas para uma igreja que deve ser anunciadora e que deve ser missionária em todas as partes do mundo e não simplesmente nos países chamados de missão, como se estes aqueles de tradição mais antiga não precisassem da missão, mas é uma igreja missionária e é uma igreja cuja missão faz reequacionar novamente a maneira de ser. O que nós precisamos é precisamente de atuar este caminho do Concílio Vaticano II, que ficou em muitas dimensões, que ficaram esquecidas. Questo centro cattolico romano nessuno è in via di principio irraggiungibile. In linea di principio tutti possono e debbono essere raggiunti. Per la Chiesa cattolica nessuno è estraneo, nessuno è escluso, nessuno è lontano. Questo nostro saluto universale rivolgiamo anche a voi, uomini che non ci conoscete, uomini che non ci comprendete, uomini che non ci credete, e anche a voi uomini che forse pensando far bene ci avversate. Un saluto sincero, un saluto discreto, ma pieno di speranza, e oggi, credetelo, pieno di stima e di amore. O Vaticano II alargou as fronteiras da Igreja e deixou frutos que ainda não se esgotaram, levando a um despertar da conciliaridade dos santos João XXIII e Paulo VI com a implementação do caminho sinodal desenhado pelo Papa Francisco. Um sínodo sobre a sinodalidade que procura, acima de tudo, transformar a Igreja para que todos sejam realmente irmãos e caminhem juntos. Chiediamoci quanto siamo davvero comunità aperte e inclusive verso tutti. Se riusciamo a lavorare insieme, preti e laici a servizio del Vangelo, se abbiamo un atteggiamento accogliente, non solo con le parole, ma con i gesti concreti verso chi è lontano e verso tutti coloro che si avvicinano a noi, sentendosi inadeguati a causa del loro travagli percorso in vita. Li facciamo sentire parte della comunità oppure li escludiamo? Nós, quando nos deparamos com uma ideia, uma pessoa, uma atitude que nos deixa desconfortáveis, temos duas alternativas, não é? Ou ignoramos, fugimos, separamos-nos, ou então procuramos compreender. E é esse sentido de compreensão que nós procuramos. Também por uma pedagogia da compreensão, do encontro, não é? Para usar a palavra do Papa Francisco, que ele nos tem lembrado tantas vezes, o encontro é sempre, neste caso, um movimento. Isto é, da mesma forma que há pessoas que ficaram, que não se revêem nas conclusões do relatório de Portugal, há outras que ficaram
alegremente surpreendidas. E há ainda outras pessoas que nem sequer se deram conta de que o sínodo existiu ou existe. E em vez de nos lamentarmos, o Centro de Recepção Cristã quer só continuar a mexer estas águas, para elas terem movimento, para continuarmos a navegar e a estar uns com os outros. Depois de uma primeira etapa a nível de cada diocese e com sínteses nacionais, mais de 3 dezenas de especialistas de vários países estiveram reunidos na Itália para apontar um rumo às próximas etapas da caminhada sinodal. Entre eles, esteve um responsável português. Este não é um processo, uma análise sociológica, e continuo a repetir isso. Se isso fosse, era certamente, do ponto de vista operativo, muito mais fácil. Cada conferência episcopal ou cada igreja particular, digamos assim, cada diocese, pediria uma universidade, uma faculdade para fazer um estudo mediante algumas questões. Não é disso que se trata. Portanto, o processo de sinodalidade parte pela partilha da nossa experiência pessoal, da vivência da fé à luz da Palavra de Deus e guiados pela ação do Espírito Santo. Portanto, e esse foi o processo que foi realizado neste encontro, com várias sensibilidades, com especialistas, com teólogos, outros, que no meu caso que não sou teólogo, mas sendo sacerdote, fazendo parte da Comissão para a Comunicação Social, aos mídia do Sino, e portanto esse foi a nossa metodologia. Oração, encontros de vários grupos, plenários, voltamos a ler os documentos, quer dizer, foi esse, digamos assim, em traços muito simples, essa a metodologia. Mais uma vez, a conversação espiritual é o coração do processo sinodal. Se no concílio a voz da Igreja foi levada ao Vaticano pelos bispos de todo o mundo, 60 anos depois a opção do Papa Francisco foi ir ao encontro de todos os que se quiserem dirigir à Igreja, onde quer que se encontrem. O Papa Francisco quis alargar esse sentido dos sínodos, não ser só os bispos, mas ser as igrejas todas a assumir este sentido de responsabilidade da resposta ao mundo. Até porque os bispos não têm a mesma sensibilidade à realidade do mundo que têm os leigos. Portanto, uma pessoa que está no seu lugar de trabalho, na sua escola, etc., tem uma noção do que é isso de viver a sua fé cristã nesse contexto, que o bispo, por muito sensível que ele seja aos seus diocesanos, dificilmente terá, porque não é existencialmente uma questão para ele o que se passa numa fábrica, o que se passa numa prisão, o que se passa num hospital. Não se nega a voz do povo de Deus. Não se nega. Tudo que é para ser, todos os assuntos não, digamos que o povo de Deus entende que devem ser falados e abordados, estão lá. Estão lá. Porque é interessante, quer dizer, é mesmo isto. O que é que o povo de Deus tem a dizer neste momento? Isto. Muito bem. E isto já é discernimento. Esta primeira fase já é discernimento. Continua o processo de discernimento e aprofundamento daquilo que tem-se vindo a escutar. O sínodo que mobiliza a Igreja Católica de 2021 a 2023 é assumidamente fruto do concílio e é visto como o maior acontecimento eclesial depois do Vaticano II. Este é o tempo de Deus, é o tempo que nós chamamos de Kairos, da graça, o tempo oportuno, não é? É o momento certo. Como digo, mesmo assim estamos a dar os primeiros passos, mas sim, depois do Concílio Vaticano II, este é o grande momento. E acho que nos reserva muitas surpresas. Este processo sinodal que está em curso é, digamos, um reconhecimento também de muitos cardeais e muitos bispos de que a forma de governo da Igreja e de ela dialogar e de se relacionar com o mundo tem que ser através deste método. Ou seja, não pode ficar exclusivamente na mão daquilo que é a hierarquia ou do ministério ordenado, mas que o povo de Deus deve participar. E também sublinhar este aspecto. É notório e é claro o desejo de mudança, ou seja, o desejo de reforma na Igreja. Portanto, isso aparece-me para mim de uma forma notável nas sínteses. É um grande momento, na medida em que verdadeiramente o movimento sinodal foi lançado, ou deveria ter sido lançado, pelo Vaticano II. Um entendimento em que todos os que são batizados e pertencem à Igreja devem participar nas principais funções da Igreja. E que devido à história da Igreja depois do concílio
e a enorme diferença que a novidade do concílio ia implicar, ainda só agora está, por assim dizer, a começar o verdadeiro caminho sinodal. Por enquanto temos uma igreja que não é a igreja sinodal, que é uma igreja, como era ainda a do concílio, uma igreja clerical. O processo de renovação assumido pela Igreja Católica implica necessariamente enfrentar as falhas do passado e procurar que os erros não se repitam no futuro. Um momento doloroso, de conversão, que procura ir ao fundo das questões sem ignorar problemas e responsabilidades. E eu próprio me sinto no meio disto. Nunca pensei que este caminho fosse fácil. Jesus não prometeu que ia ser fácil. Prometeu que ia estar connosco. E depois, é preciso entender, quer-se criar a ideia de que a Igreja que está em crise, que a Igreja que é feita de pedófilos e de encobridores, etc. Isto não é a Igreja. E não é verdade isto. Que os padres são um grupo particularmente focalizado nestes problemas, não é verdade. Nós temos também, mas por outro lado, reconhecemos que esta Igreja tem de estar constantemente a renovar-se. E tem de entender que, de facto, nós temos, e as notícias estão aí, se alguém tivesse dúvidas, temos problemas e temos de aceitar que os temos. A Igreja tem de ser sempre uma Igreja em renovação e em conversão. Come ci fa bene togliere le nostre armature esteriori, le nostre barriere difensive e fare un bel bagno di umiltà, ricordandoci che siamo tutti fragili dentro, tutti bisognosi di guarigione, tutti fratelli. Ricordiamoci questo, la fede cristiana sempre ci chiede di camminare insieme agli altri, mai di essere marciatori solitari. Sempre ci invita a uscire da noi stessi verso Dio e verso i fratelli, mai di chiuderci in noi stessi. Sempre ci chiede di riconoscerci bisognosi di guarigione e di perdono e di condividere le fragilità di chi sta vicino senza sentirci superiori. Visto como um novo Pentecostes, o Concílio Vaticano II procurou ultrapassar a imagem da Igreja como algo do passado e sublinhar que nela há uma semente de futuro. Uma força para hoje e amanhã que procura orientar o mundo em profunda convulsão. Ti rendiamo grazie, Signore, per il dono del Concilio. Tu che ci ami, liberaci dalla presunzione dell'autosufficienza e dallo spirito della critica mondana. Liberaci dall'autoesclusione all'unità. Tu che ci pasci con tenerezza, portaci fuori dai recinti dell'autoreferenzialità. Tu che ci vuoi greci unito, liberaci dall'artificio diabolico delle polarizzazioni, degli ismi. E noi, tua Chiesa, con Pietro e come Pietro ti diciamo, Signore, tu sai tutto, tu sai che noi ti amiamo.